Estamos de volta com o nosso Oriente-se. Esse é um programa dentro dessa vocação da Rede Século XXI de evangelizar, que também é conscientizar, também é formar. Você pode ser um sócio colaborador dessa obra, né, para ajudar essa continuidade, mas aproveitando, né, também dos produtos que a gente pode produzir aqui e ser uma ajuda oportuna também para a manutenção desta obra. Eu tenho a alegria de apresentar para você o CD que a gente lançou no início desse ano, estamos lançando junto com a Rede Século XXI. Ao adquirir o CD, uma Dica 21, você pode também ajudar a Rede Século XXI. Assim você saboreia uma boa música, é evangelizado, tem o seu momento e ajuda uma obra. São maneiras criativas da gente ir em frente. Você pode adquirir pelo telefone 19 3871 9600, 3871-9600 ou pelo site www.rs21.com.br. Fica aqui a nossa dica. E eu queria voltar já para a questão do neném, que a doutora Juliana estava comentando das experiências interessantes do neném ouvir a voz, reconhecer a voz. A gente vive realmente isso, mas eu percebo que é necessário uma atenção, uma predisposição para saborear um pouco isso. Talvez nesse neném que chega de maneira inesperada, o casal, ou talvez nem sejam casados ainda, né? A menina principalmente pode estar só na ansiedade e perder esse lado tão saboroso, né, doutora? Tão importante para a criança e para ela. Para a criança e para ela, né? Porque, na verdade, ela não estava preparada para isso. E dependendo de como foi a relação dela com o pai dela ou com a mãe dela, esse despreparo pode ser maior ou menor. Às vezes a gente pega meninas de 14 anos com uma maturidade, como se ela tivesse mais idade, e ela se torna uma mãe excelente, né? Mas tem meninas de 14 anos que entram em depressão, isso é muito comum, elas começam com uma tristeza. A gente pode linkar isso ao que o Hélio falou, do afeto, da presença dos pais. Isso, da presença dos pais. Na verdade, é uma insegurança, porque, na verdade, ela estava estudando e ela tinha alguns sonhos, e com o neném, em vez de ser uma coisa boa para muitas, é uma coisa ruim, que quebrou aquele sonho de uma sequência de vida. Porque muitas vezes elas têm que parar de estudar, elas têm ameaça de aborto, elas têm ameaça de parto prematuro, muitas vezes tem que ficar em casa, deitada numa cama, e você segurar uma pessoa com uma idade muito jovem numa cama, cheia de energia, isso gera uma insegurança dobrada, né? Então é preciso uma pressa, né? Porque a barriga vai crescer, as estrias vão chegar, o neném vai nascer, e aí começam outras situações surgindo, né? Parece que a gente vai ter que correr atrás do prejuízo rapidamente. Na verdade, hoje a gente vive correndo, né? Inclusive aí, porque você tem que tentar, em curto espaço de tempo, naqueles 9 meses, criar um preparo para aquela adolescente, né? Ou criar também não só na adolescente, mas na mãe que está com mais idade, que também tem algumas alterações propícia da idade, né? Porque são dois extremos. Mas a gente tem o problema maior mesmo, são com as adolescentes. E aí nessa hora, nem o psicólogo aparece, nem o psicanalista aparece, e a bomba estoura toda na mão do obstetra. Tudo na mão. Eu estava comentando isso com ele. Eu gosto muito do acompanhamento psicológico, né? E acompanhamento psicanálise, mas o que eu vejo é que a maioria disso vem pra gente. Então a gente termina sendo um pouquinho de tudo, um pouquinho de mãe, um pouquinho de fazer no papel do pai delas e um pouquinho do psicólogo, porque elas criam um vínculo muito forte. E a gente, eu sou mãe de 3, e quando a gente é mãe, a gente começa a sentir que aquela pessoa também é filha da gente. Então você tem que dar esse acolhimento. Então esse acolhimento no pré-natal é fundamental.
porque ela vai te ligar quando o neném nasce. Ela, em vez de ela ligar para o pediatra, ela liga para você. Aí você fala, não, mas isso aí vamos ligar para o pediatra. Mas a primeira pessoa que ela liga é para o obstetra. Mas acontece uma coisa interessante aí, a diferença que faz a presença dos pais e da formação que se tem também. Sim. Eu estava num retiro final de semana, né, e a gente brincando um momento, falando até dos casais, falando um pouco disso. Tinha um casal jovem e ele teve a coragem de dizer que ela ficou grávida antes, né? E eles tiveram essa situação, mas ele assumiu, ele veio junto com ela, e eles estão casados, já estão com mais filhos, eles até riram, descontraíram e falaram desse esforço, Gildo, o quanto que essa semente bem plantada também... Sim, com certeza. Eu recordo aqui, né, da gestação da minha esposa, tanto do Matheus quanto da Érica, e realmente, quantas vezes eu acariciando a barriga ali da minha esposa, passando um creme, conversando com as crianças, cantando para eles. E foi uma gestação tão tranquila, tão em paz. E parece não, eles ouvem até a gente, porque a gente sentia eles tocando, mexendo. chutando. Por quê? A presença do Pai. Quantas e quantas vezes rezando com eles ali, dizendo, vocês sejam bem-vindos, nossa família vai ser uma alegria. Então, realmente me fala, dá até emoção de recordar, porque foi algo planejado. É isso que a gente precisa resgatar nas famílias e nas pessoas e com os jovens. É difícil? É, mas não é impossível. Eu acho que tudo tem que ter na vida um planejamento, olhar, né? E se acontecer, acho que a gente tem que assumir e procurar fazer a melhor maneira possível dessa criança que está vindo para o mundo. Bom, a gente vai aproveitar então esse momento. A gente tem um VT de um casal jovem que está vivendo justamente essa aventura, né, da chegada e a transformação que essa chegada tem na vida de um casal. Vamos lá, vamos ao nosso VT. Que casal não espera esse momento? Ter nos braços o primeiro filho. Mas essa felicidade também vem acompanhada de algumas mudanças. Nos tornamos adultos. A maternidade e a paternidade nos força à maturidade, nos leva à maturidade humana. Então, eu acredito que o maior desafio para nós vem sendo essa questão do amadurecimento, em todos os sentidos da nossa vida. Simone e Pedro estão juntos há pouco mais de 3 anos. Namoraram 2 e logo se casaram. Antes a gente saía, né, todo final de semana, praticamente. Viajava muito. A gente gostava muito de viajar. Depois, quando o Pietro nasce, aí muda completamente, né? Mas não... ele participa de tudo. Além dos passeios, houve também a mudança financeira. Financeiramente, quais são os nossos gastos, em que a gente pode investir, em que a gente não pode, o que nós devemos esperar, talvez sonhos que nós tínhamos, nós precisamos adiar em nome do futuro do nosso filho e o nosso futuro. Para Simone, o pós-parto também foi um grande desafio. Ela diz que sua ginecologista ajudou muito. Ela me ajudou a perceber que, ainda que eu tenha tudo que eu ame, tenho um bebê, que esse parto foi muito bonito, tem também esse período de me reconstituir, de voltar à tona. A vida afetiva, a vida sexual não é algo que acontece do nada no pós-parto. Exige esse respeito do marido, esse respeito da mulher, para poder devagar, com calma, a vida se estabilizar. Como homem, o que mudou para mim foi a busca do eu interior. Né? Essa busca do homem integrado interiormente, de focar realmente no que eu sou e na minha identidade agora como pai e como esposo. Apesar de todas essas mudanças, Simone fala sobre a importância em manter a sintonia do casal. A sintonia entre nós funciona à medida em que nós somos cada vez mais transparentes um com o outro. A transparência, a verdade, ela, além de libertar, porque você
é o que você se assume como uma pessoa com limites, com capacidades, com dons, com temores, com anseios. Essa transparência aproxima mais. Então eu acredito que eu consigo amar mais o Pedro e me dedicar mais a ele, ao Pietro, e também a me cuidar como mulher, como mãe, à medida que eu sou transparente. É certo que quando uma vez a mãe dela veio e tínhamos aí meses que não tínhamos um programa sós, aí falou assim, vovó, né, bendita sejam as avós que amam seus netos. Então fica com ele só um pouquinho e a gente saiu à noite, tomou um vinho, né, comeu uma pizza e logo depois retornamos para casa porque tinha que dar mamar. E este casal quer saber. Uma das dúvidas que eu tenho é com relação às nossas atitudes, porque eu observo que o Pietro presta atenção a tudo o que nós fazemos, a maneira que nós agimos, ele está de olho. Se nós estamos emocionados, se estamos alegres, tristes, eu observo que ele está sempre prestando atenção. Então a minha pergunta pais erram, pisam na bola. Quando eu extrapolar, quando eu perder o rebolado, quando eu ficar irritada e o meu filho presenciar uma atitude dessas, ele já vai decodificar lá na memória dele que a minha mãe teve uma atitude ruim ou o meu pai? Ou é possível de remediar isso com outras atitudes boas e a criança vai ficar com uma marca positiva? Qual é o impacto das atitudes dos pais no desenvolvimento do bebê? Bom, a Simone e eu, nós prezamos pela formação do Pietro para que ele seja uma pessoa principalmente livre, né? Liberdade. E que ele possa ter dentro disso tudo, dentro dessa liberdade, a base da autoestima. Então, como que nós, pais, né, podemos trabalhar a autoestima e a autoconfiança do Pietro desde com 6 meses de idade, para que ele também possa ser livre, não somente independente, mas uma liberdade interior, de saber escolher, saber o que quer, né, tomar as suas próprias decisões. Porque o filho não é meu no sentido de ser posse, né? Eu crio ele para que possa ser um homem maduro, livre e independente, né? Então essa é a pergunta. Como tomar as medidas necessárias, os pontos certos, né? As decisões, o que falar, o que fazer nessa formação. Muito bem, está aí o testemunho desse casal e eles deixaram então 2 perguntinhas para nós. Vamos retomar. Os pais cometem deslizes. Isso é muito comum no casal jovem, ficar preocupado de um pai que vive uma insegurança, um momento mais nervoso, viu, Cirilo? A gente fica preocupado, como é que vai ser, né, o Eli? Eles dizem aqui, os pais cometem deslizes. Se meu filho presenciar uma atitude desagradável, né, é possível remediar ou ele ficará com aquela imagem desagradável? Normalmente o homem vive a mulher tem uma maternidade, né? Tem toda uma gestação, parece que ela vai entrando no clima mais rápido, mais fácil, e o homem se vê um pouco amedrontado. Na verdade, o que acontece é o seguinte, nessa relação entre os pais e os filhos, né? Os filhos criam na mente deles, quando pequenos, um pai idealizado e uma mãe idealizada. Assim como os pais também criam filhos idealizados, né? Idealizam as coisas para os filhos. E isso ao longo, né, da primeira infância, ao longo depois da adolescência, né, o que acontece? De uma certa forma, os filhos vão percebendo, né, que esse pai não é mais tão poderoso como ele era. Esse pai não faz tudo tão certo como ele imagina. Essa mãe, de repente, fala uma coisa que não é bem aquilo ali, não é bem correspondendo à realidade. Enfim, vai existir, sim, as perdas que esses filhos vão ter em relação aos pais, que é natural, e vai ter também os pais que vão perceber que o filho não vai atingir o ideal que ele colocou em relação a esses filhos. Agora, o pai Isso acontece, também pode também se sentir frustrado em relação ao ideal de sonho que ele tinha de ser um pai perfeito. Ser um pai perfeito, lógico. Na verdade, o que é importante é o seguinte, né? Se essa relação for uma relação de amor, uma relação de cumplicidade, aonde o pai, quando tem uma atitude que não é adequada, ele percebe, num segundo momento ele retoma com o filho, volta atrás, se redime daquilo ali,
também ensina ao filho, quando tiver uma atitude adequada, também voltar atrás. Nós aprendemos isso daí. Então, é muito bonito quando o indivíduo reconhece, né, que ele não procedeu de uma forma adequada numa situação, retoma a situação e se desculpa, por exemplo, né? Então, hoje, eu acho que as pessoas precisam cada vez mais perceber que nós não somos infalíveis. E aí dá licença só um instantinho, porque assim, no individualismo, sim, a tendência da pessoa é ficar chateada, revoltada, porque se ela não tivesse falado tal coisa, eu não teria cometido esse erro e não teria me prejudicado a minha imagem com meu filho. Tá. Né? E ele pode ficar fechado justamente querendo uma revanche até. Né? É interessante, porque esse reconhecer é preciso uma alma, uma grandeza de alma. Sim. Né? Esse exercício crescente. Sim. Né? E uma coisa que eu acho que é importante aí é o seguinte, o casal, né, ele precisa aprender a conjugar o verbo na primeira pessoa do plural, quando for fazer alguma coisa em relação ao filho. Ou seja, nós queremos que você faça isso. Nós entendemos que nesse momento você não deve viajar por causa disso, disso. Não é nós, eu, quer dizer, né? não é eu, é. Quando o casal consegue conjugar o verbo na primeira pessoa do plural, os filhos se sentem mais seguros. Porque não é uma coisa do meu pai. Porque muitas vezes é assim, a mãe fala assim, olha, não fale isso porque seu pai vai ficar nervoso. Complicou tudo, né? Quer dizer, então meu pai é nervoso e a minha mãe põe o pano boazinha. Ou então o pai fala assim, olha, quando chega em casa você não fala nada disso, senão sua mãe vai ficar muito nervosa, vai brigar com a gente. Quer dizer, então, isso é muito ruim para a criança. Peraí. Ô Gildo, tá vendo? A gente tem que se corrigir, eu e você. Pois é, mas algo importante também é que o filho, de repente, quer sair, né? Ele já falou com a mãe e vai lá falar com o pai. E aí, pai, eu posso ir? Posso pegar o carro e sair? Ele já falou com a mãe. Se você fala assim, e aí? Aí a pergunta que eu sempre faço, você já falou com sua mãe? Já. E o que ela falou? Não. Então é não. Entendeu? Exatamente. Porque somos nós ele que tenta jogar a gente também. Agora, no casal novo, eles têm as fraldas, tem o choro inesperado, tem a noite mal dormida, tem essa cumplicidade já tem que começar aí. Perfeitamente. Porque os dois estão com a sua rotina alterada, sim, sacudida, improvisada, e é a hora dos dois, então, se darem as mãos e falar, peraí, vamos juntos. Sim, porque a verdade é o seguinte, quem é que vai abrir mão, né, daquilo que ele gosta de fazer? Então, nisso tudo, tem que haver o quê? Um equilíbrio, né? O homem faz algumas coisas para dar um espaço para a esposa poder fazer outras, ela faz algumas coisas para dar espaço para ele fazer outras. Quer dizer, sempre que há, veja bem, uma troca, uma partilha, né? O sentimento de partilha, ele tem que ser fundamental nessa hora. Ou seja, nós nos ajudamos mutuamente, né? Hoje eu atendo a você e amanhã você me atende, e vice-versa. Quer dizer, eu costumo dizer o seguinte, fundamentalmente, a flexibilidade forma, a rigidez deforma. Então, quando alguém fala assim, não, eu não vou fazer isso, quer dizer, polarizou, quer dizer, ele não é capaz de flexibilizar um pouco, vai ter problema. É por isso que o termo é tão apropriado, conjugal. Conjugando, é os dois. A conjugalidade, veja bem, Lércio, a conjugalidade, ela tem um aspecto que é fundamental. Ela tem que ter, de um lado, dever e obrigação para com o outro. Anota aí, gente, e tem de um que lado, ter dever também e obrigação. prazer e gozo nessa relação. A relação conjugal não é só prazer e gozo. E não pode ser só dever e obrigação. Ela tem que ser o quê? Ela tem que ser uma linha, né, ou uma correspondência, vamos dizer assim, bionívoca uma pista de entre mão essas dupla. duas coisas. Isso. O Hélio, mas aí é preciso um despertar, porque o meu prazer era jogar bola com os meus amigos. Vamos voltar nessa questão. E agora eu tenho que ter prazer em ver o meu nenenzinho
sorrindo, mesmo eu não sendo mulher e sendo um pai, e ele sorri muito mais para a mãe do que para mim. Né? Mas eu preciso também encontrar minhas motivações nesse contexto. Tem que participar, dividir as tarefas, né? Porque os dois, se não tiver um conjunto, um dos dois não vai conseguir dar o que tanto eles como marido e mulher, como o que o filho precisa. Né? E uma coisa que é importante perceber é o seguinte, que ao nascer a criança, quem vai estar mais envolvida no primeiro momento realmente é a mãe. É a mãe. Não tem como. Não tem como, né? O pai é um elemento que entra em seguida. A ligação entre a criança e a mãe é uma ligação visceral, né? É uma relação simbiótica, não é uma relação qualquer. Essa criança esteve dentro dela 9 meses. Não é nem porque ela quer e a criança quer. É porque é assim. Agora, o pai entra com um elemento que é aquele elemento que vai, de uma certa maneira, barrar essa criança em relação à mãe e falar para ela, eu também estou aqui. Então, muitas vezes, o que eu percebo também na clínica, existem as mães, que eu costumo dizer, a mãe polvo, né? A mãe que tem muitos tentáculos. Ela não deixa o marido entrar. Ah, eu vou trocá-lo. Ah, mas você não sabe. Não, deixa ele tentar. Ele pode não fazer muito bem na primeira vez, vai fazer melhor na segunda. Lá pela quinta vez está fazendo direitinho. Agora, na décima. A mãe não pode. Não pode. Quer dizer, então tem também esse lado da mãe, como ela está muito ligada com a criança, de ela muitas vezes excluir o pai. E o pai, às vezes, se sente confortável nisso. Bom, já que não quer, então também não precisa. Quer dizer, isso é muito ruim. Vai fazer falta para a criança. No equilíbrio emocional da criança. Isso que é importante, no casal, ter diálogo. E ser verdadeiro, né? O que é bom, o que é ruim, eu não gosto, mas quero aprender, quero ajudar. Isso é importante para que os dois juntos possam dar àquela criança o amor, o carinho e caminhar juntos. Quer dizer, existe uma verdadeira mudança de mentalidade, porque até o casal que hoje já não tem namoro, né? Isso. E a gente não vive aquelas etapas de um aprendizado, de dividir, de compartilhar sentimento, de ter perdas para poder ter ganhos, né? A gente vem de uma sociedade de disputa de lugar, a gente aprendeu a lutar pelo nosso espaço, competir. A gente aprendeu a ser individualista, e aí chega nessa hora, se deixar, a gente não vai dividir. Eu estou mais incomodado com ela como se fosse uma disputa. Sim. Eu acho que o primeiro momento é natural ainda eu estar configurado numa disputa de espaço, de atenção, e está roubando o meu individualismo, né? Então, aí é que pode acontecer de começar a haver uma troca mesmo assim, meio... E muitos casais têm problemas, principalmente porque tem alguns maridos que acham que a criança está tomando o lugar dele. Sim. Isso. E isso é muito comum, por quê? Porque a mulher tem que se dedicar, né? E muitas vezes não tem o tempo que ela tinha antes, muitas vezes não, isso é real, não tinha o tempo que tinha antes para o marido. E tem marido que começa, inclusive, a rejeitar, não é só problemas com a mulher, o homem também tem problema, ele rejeita o filho. Ótimo. Juliane, nós temos 1 minuto e meio para você dar algumas dicas, pode ser umas 25, de como o marido, então, poderia se encantar mais, participar mais, principalmente na gestação. Na gestação. Para ele não ficar tão como um espectador e começar a curtir. Ele tem que começar desde o pré-natal. E fazer o possível para ir nas consultas, participar dos grupos de gestantes e na maternidade principalmente, dormir com a esposa no primeiro dia. Não manda sua mãe dormir porque você é mulher, ela é mulher. Não, ele tem que estar presente a partir da hora também que o filho nasce. Ver como é a noite de sono. É profundamente desconfortante para o homem. É para o homem. Né? Isso é até motivo de filme de humor, né? Que a gente vê e a gente acha engraçado, mas reflete a realidade. A gente precisa encarar. Reflete a realidade, né? E a mulher também não esquecer que ela tem um marido. A mulher tem que se desdobrar.
Porque dependendo de como a mulher aja, Ela pode se tornar ela uma mulher povo. uma mulher povo, e ela pode estar criando um marido que ela não queria para a vida dela, né? Exatamente. Então isso é um conjunto, a consciência tem que ser dos dois. Mas hoje mudou um pouco essa história do marido, graças a Deus. Eles têm ido mais nas consultas de pré-natais, eles leem o desenvolvimento do bebê, mas ainda está faltando o alicerce mesmo. Eu penso que hoje, com essa geração que está aí, a tendência é só intelectual. Eu li, eu sei, eu tenho, mas eu ir lá botar a mão na barriga, eu ir lá trocar a fralda, ainda permanece ainda permanece uma diferença que ele fala, não, isso é função da mulher. Mas quando a gente tem um filho, existem funções que tem hora que não é da mulher, é do pai também. Então, se a mãe, de repente, está com muito sono, teve uma noite de sono e ele está em casa, ele tem que pegar o bebê para a mãe dormir. Aí vem aquele momento, né? E se ele não vem fazendo, aquela hora se torna para ele também 3 vezes mais difícil. Né? Se ele vem sendo um cúmplice, um participante, ele vai estar mais atento em dar uma assistência e acalmar a mãe também, o neném. E a gente tem muitos problemas, porque tem homem que acha que ele tem que só estar presente financeiramente. Ah, mas eu comprei tudo, eu dei tudo, eu paguei o obstetra, eu paguei o hospital, então já fez a função dele. E a mulher não está querendo isso, a mulher é muito sentimento, essa é uma hora que hormonalmente a gente fica muito fragilizada, então, né? A gente precisa de amor mesmo. Essa é a continuidade do nosso próximo bloco, falar sobre essa alteração, chamada hormônio. Né? Porque a mulher vive uma montanha-russa nessa história. Hormonal, né? Isso mesmo. Uma montanha-russa e o marido... de repente está desconhecendo a mulher que está do lado dele. É isso mesmo. Nós vamos dar continuidade nesse assunto tão interessante que a gente vai vendo o quanto que nós precisamos, como o Dudu colocou tão bem no início, sair do nosso lugar e ir, né, ser participante de uma tarefa que talvez a gente não imaginava que deveria ter. Esse é o nosso Orientes, vamos para o intervalo, a gente volta já já.